Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você que também já faz parte do nosso canal, já é um amigo desse ambiente de ser atraído pela Palavra de Deus. Você que já está aí com seu coração já calentito, já com seu coração ardendo de desejo por mais um dia de escuta e de meditação da Palavra de Deus. Mas lembremos sempre, aqui nesse canal, a gente quer motivar, te dar algumas pistas para te ajudar a caminhar e para te ajudar a rezar. Mas a gente também precisa do nosso esforço diário, né? Aqui a gente fala da meditação do Evangelho, mas é importante, acho que eu não tinha falado isso ainda, mas é importante você voltar mesmo do Evangelho do dia, ler esse Evangelho, ler as leituras e aí fazermos juntos a meditação. Para que não fique só uma escuta de algo que o padre vai falando, mas também que seja uma experiência sua. E aí a gente vai te ajudar a aprofundar a sua experiência. Então, você faz a leitura do Evangelho, dos textos, e também vai acompanhando a meditação. Porque não dá tempo da gente, senão o vídeo acaba ficando muito extenso, a gente lê os textos e meditar. Só que a gente traz só a meditação, mas é importante você também ler os textos, ter o contato com a palavra, porque isso também vai nos ajudar e nos sustentar. Bem, hoje quarta-feira, dia 21, a liturgia de hoje vai falar para nós na primeira leitura que ela começa com uma confusão, né? Está havendo uma confusão, um disse-me-disse na comunidade. Porque a gente precisa entender que sempre vai ter gente que vai falar aquilo que pensa e não o que a igreja pensa. Então o problema de hoje é que chegaram alguns homens na comunidade e estão dizendo, não, tem que circuncidar, porque eles achavam que era melhor. Eles entendiam que era melhor. Então eles estão impondo isso à comunidade. Mas eles não estão dizendo em nome da igreja. Então muitas vezes nós temos que tomar esse cuidado, porque tem pessoas que vão querer nos influenciar, dizendo coisas em nome delas mesmas, dizendo convicções pessoais, mas querendo se passar pela igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós vamos ver que Paulo e Barnabé, quando são tocados por essa dificuldade, a primeira coisa que eles pensam é o quê? Primeiro eles tentam debater, primeiro eles tentam organizar. Quando eles veem que a coisa está muito maior, eles fazem o quê? Vão até os apóstolos, vão se reunir com os outros apóstolos para pensar, para discernir, para entender o que é. Porque a igreja não vive da opinião de uma única pessoa. A igreja não é a palavra de uma pessoa, mas a igreja é muito mais do que uma pessoa. É a ação do Espírito Santo que age na comunidade. Então, por isso, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para se reunir com os outros apóstolos e com os anciãos, com o povo que tinha essa... Porque os anciãos são a marca também de ter a sabedoria. E aí alguns vão dizer que esse foi o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Então, ou seja, o que é um concílio? É a reunião dos bispos, né? Dos bispos do mundo inteiro, também com algumas pessoas, com alguns teólogos, algumas pessoas influentes e pensadores, até algumas pessoas que nem são católicas, né? São para ouvir a opinião e pensar na melhor maneira de se decidir. Nós vivemos hoje segundo o ditame do Concílio Vaticano II, né? E já existiram muitos outros. E alguns dizem que o Concílio de Jerusalém, foi o primeiro concílio da igreja, onde Paulo e Barnabé foram, junto com os outros apóstolos, para debater essa questão de como proceder diante dessa dificuldade. Circuncidar ou só batizar, batizar e circuncidar. Existia essa dúvida na igreja. Então, quando existem questões relevantes, porque, por exemplo, às vezes as pessoas podem pensar hoje, a ordenação de mulheres e não sei o quê, e comunhão para pessoas de segunda união. Isso não são questões, não que não sejam importantes, existe uma diferença entre importante e aquilo que é relevante para esse tempo da igreja. Isso é uma questão importante, mas que dentro da doutrina não há possibilidade de resolver pela sacralidade do sacramento, né? E pelas realidades, porque a gente não pode mudar aquilo que é de direito divino, né? Então, aquilo que Deus instituiu desde o princípio. Então, isso não tem como mudar. Mas algumas coisas podem ser pensadas, discernidas, realizadas. Algumas coisas podem ser feitas de maneira diocesana ou de maneira mais particular, né? E aí são feitos de algumas situações
menores, e aí como a gente está vivendo na Arquidiocese do Rio, né? O sínodo arquidiocesano, então a Arquidiocese do Rio se reúne para pensar, o sínodo sobre as missões, então para pensar sobre as missões. São questões relevantes, como repensar a missão nesse tempo de tecnologia, de tudo isso, né? Então nós vamos vendo por esse caminho, coisas que quando a igreja precisa discernir, reúne-se, mas não é a opinião de um. Não é uma pessoa que vai dizer, não, eu acho que é desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente está seguindo ideologias pessoais, ao invés de seguir a doutrina da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, que foi passada para nós durante todos esses anos, uma doutrina sólida, consistente. Então não é o pensamento de uma pessoa, mas a doutrina da igreja se baseia na comunhão e na reunião dos apóstolos. Então toma cuidado para não ficar seguindo ideologias e pensamentos de uma, duas, de grupos específicos, né? Então toma cuidado com isso. Nós vamos ver também que o Papa Leão já deu um grande testemunho disso, né? Porque no primeiro discurso dele, na primeira missa que ele celebrou depois da eleição com os cardeais, ele disse: não tenho condições de levar sozinho, preciso da ajuda de vocês. Então isso também já é uma marca da igreja. Ele não quer ser um déspota, ele não quer ser um ditador, onde ele pensa, decide, tem que ser o que ele pensa. Mas ele está ali se colocando como aquele que está para servir a igreja com a igreja. Isso é mais importante. Eu devo servir a igreja com a igreja. Eu não posso servir a igreja com as minhas ideias, eu não posso servir a igreja da minha maneira, eu não posso servir a igreja do jeito que eu quero. Porque a igreja não é minha. E não é... Ela é para mim, sim. Mas ela é muito mais do que para mim, ela é para o mundo, para todos. E muitas vezes a gente acha que a igreja é para mim. Então ela tem que ser do meu jeito, da maneira que eu quero, do meu gosto, para me agradar. Isso não é igreja. A igreja é para o mundo. A igreja é sacramento, sinal de salvação para a humanidade. Então não é para você, do jeito que você quer, entende? Então a igreja é muito mais do que essa taxinha que a gente pensa. E às vezes você pensa que a igreja é só sua paróquia, né? A igreja é o mundo inteiro. São todos os cristãos no mundo. Esse 1 bilhão, né, de pessoas aí no mundo, 1 bilhão e 400, eu acho que falaram mais ou menos, pelo período lá da eleição do Santo Padre. Então, e aí nós vamos confirmar isso ainda quando olhamos para o Salmo responsorial. Porque o Salmo vai dizer que a alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, em primeiro lugar, a alegria de ser igreja está no vamos. Não é que a alegria quando ouvi que me disseram, vou, mas é vamos. Então, é mais de uma pessoa. Então, mostra essa comunhão com os irmãos. Mostra esse desejo de estar unido, reunido. Vamos. Então, estar reunido, não estou sozinho como igreja. Também a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é lugar do encontro, em primeiro lugar com Deus, mas também é lugar de encontro com os irmãos, é lugar de partilha, é lugar de fraternidade. Então a alegria do cristão é ter a Deus, mas é também ter irmãos, é ter aqueles com quem contar, com quem caminhar. Os irmãos são difíceis? São, porque nas paróquias, nas comunidades, nas pastorais tem muitas difíceis. Os irmãos são difíceis? Sim, mas é também na dificuldade, na contrariedade que nós somos ajudados a crescer. Então é nesse contexto que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai aprendendo a ser mais de Deus. Então os irmãos são difíceis? São, mas aquilo que é difícil também nos ajuda a crescer. No Evangelho nós vamos ver a parábola da videira, ou seja, que traz toda uma carga da importância de estar ligado à árvore, né? Porque o galho, o ramo que está unido a mim, ele dá muito fruto, ele dá fruto. Então, quando estamos unidos a Deus na comunhão, na oração, na adoração. E como que a gente vai estar unido a Deus na comunhão? Com a nossa confissão em dia, né, em estado de graça. Ai, padre, mas eu sou de segunda união, eu não sou casado na igreja, eu não posso me confessar. Porque quem é de segunda união e não é casado na igreja não pode se confessar. Porém, como que você vai viver a sua vida de santidade? Existe um pecado, né, que você não pode sanar, que é estar vivendo com outra pessoa, seja de segunda união ou não casado na igreja. Ok, mas isso não pode ser justificativo ou motivo para você não lutar contra todos os outros pecados. Então, a sua vida de santidade, existe esse pecado que você não pode superar, só se você se separar da pessoa. Mas não é esse desejo do seu coração, então você precisa lutar. A sua vida de santidade vai ser lutar contra todos os outros pecados. Porque lembra que Deus vê o nosso coração? Ele está vendo que existe um desejo do seu coração de estar com aquela pessoa, que te dá um impedimento canônico.
né? Para o sacramento da confissão e da comunhão. Porém, Deus vê o seu coração, que tem um desejo muito maior de lutar contra todos os outros pecados. E essa vai ser a sua santidade, de não justificar que você já tem um pecado para cometer outros, mas é continuar mantendo a santidade. Então isso vai nos ajudar e vai nos mover a termos comunhão com Deus. E assim, tendo comunhão com Deus, nós vamos dar fruto. Então, ter comunhão com Deus. Ter uma vida de oração, ter uma vida de adoração, de oração, né, do rosário, do terço, carinho, né? Meditação com Nossa Senhora. Tudo isso vai nos ajudar a permanecer em Deus. E permanecendo em Deus, vamos dar fruto. Porque aquele que está separado da árvore, o ramo que está separado da árvore, ele está fadado a morrer. Porque ele vai secar, porque ele não vai ter alimento. É permanecendo em Deus que nós somos alimentados. Alimentados pela palavra, alimentados pela Eucaristia, alimentados pela comunhão entre os irmãos. Então, ou seja, nós somos alimentados pela palavra, pela Eucaristia e pela comunhão com os irmãos. Uma pessoa de segunda união que não é casada, ela não tem uma possibilidade. Mas olha aqui, você tem 2 de 3. Você pode se alimentar da palavra e se alimentar da comunhão com os irmãos. Então, por isso, não há lugar para você estar senão na igreja, se alimentando da comunhão com os irmãos e se alimentando também da palavra de Deus. Então, não dá desculpa, não segue pela cabeça dos outros dizendo que a igreja exclui, que a igreja é isso, que a igreja tem que rever. A igreja entende que nós temos 3 vias de alimentar e você tem 2 de 3. Que exclusão é essa? Não é nenhuma de 3, são 2 de 3. Então, que exclusão é essa? Não é exclusão. Não há exclusão na igreja. Mas a igreja também vive daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é coerente. A igreja não vai se modelar segundo a sua vontade, mas é você que tem que se modelar, se deixar moldar pela igreja. Então, estar conectado ao Senhor é garantia de dar fruto. Quando eu permaneço junto do Senhor, é a garantia de que eu vou dar fruto. Só que também estar conectado com Ele, aí isso é interessante. Estar conectado com Deus é dar fruto. Só que vai dizer o texto que para que dê mais fruto, precisa ser podado. Então, ou seja, nossa, eu estou dando fruto, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou servindo, mas eu estou sofrendo. É o caminho. Porque aquele que dá fruto é podado para dar mais fruto ainda. Então, às vezes, no nosso caminho de santidade, nós vamos ser podados. Folhas verdes vão ser arrancadas, folhas que parecem estar muito boas, mas que o Senhor arranca de nós, tira de nós, para que a gente possa dar mais fruto. Então, dentro do caminho de santidade, vão ter perdas, vão ter dores, a luta vai acontecer, todo esse processo precisa acontecer dentro de nós. Então, qual é o segredo da vida cristã que essa liturgia de hoje quer mostrar para nós? É permanecer em Deus, se deixando podar, se deixando modelar, para crescer ainda mais. Quem já está muito bem pode ficar ainda melhor se deixar modelar por Deus. Então, deixemos o Senhor nos podar, cuidar de nós, tirar aquilo que às vezes parece bom, como uma folha verde, mas que se ela sair, ela vai dar lugar a 2, 3, 4 folhas muito mais frondosas e melhores para cada um de nós. Então, como diz a canção, sim, deixe-me podar, deixe-me formar por ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.